Olá pessoal do Intensive Delphi, já gostaria de iniciar agradecendo ao Túlio por conduzir este fantástico evento por mais este ano. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro e estou aqui hoje para falar sobre integração de leitores de código de barra, também leitores RFID, com aplicações mobile. Então esta é a agenda de hoje, a gente vai entender como é que chegamos até aqui, a motivação para este trabalho de integração com esses dispositivos, passar aí pelos dispositivos que nós testamos, né, e de que forma eles foram integrados, ok? Então vamos lá, algumas considerações iniciais, eu presumo que são importantes, né? A ampla maioria do que nós vamos ver hoje está testado somente em Android, e aí vem o porquê, né? Primeiro que alguns dos devices são dispositivos por natureza Android, são leitores de código de barra com Android embutido, então naturalmente a implementação é Android, né? Mas outros, como os que são via Bluetooth, né, especialmente o de RFID, eles são leitores independentes, ou seja, eles se comunicam via Bluetooth, o que teoricamente permitiria também isso via um iPhone, via iOS, né? Mas isso não é exatamente uma verdade, e aí eu estou compartilhando aqui essa apresentação, você vai encontrar aí no SlideShare, que explica um pouco das dificuldades do Bluetooth no iOS ou das restrições que o iOS oferece para Bluetooth, né? Nem todos os profiles Bluetooth são permitidos no iOS e especialmente essa integração com o RFID, ela ocorre via esse profile. Então no iOS você tem que homologar a aplicação ou o device ou usar um SDK próprio para essa integração. Então hoje essa é a razão pela qual a maioria das coisas que nós vamos ver está focada somente em Android, ok? Outro detalhe, outra consideração importante, que algumas versões do Android, especialmente as versões aí até a 4x, né? E óbvio que são versões bastante antigas, mas muitos coletores ainda são fornecidos originalmente de fábrica com essa versão, muito provavelmente porque eles estão homologados com essa versão, testados, integrados, e o fabricante não quer investir. Ele está vendendo o coletor e não investe em atualizar o Android porque ele tem que rehomologar e etc. Então alguns da Zebra, esses dois modelos que eu estou colocando aí, eles utilizam ainda versões bastante antigas do Android, 4.1, e isso não é legal porque algumas coisas não funcionam tão bem quanto esperado ou quanto nas versões mais recentes, tá? Especialmente em trabalho com intents e algumas coisas assim. Mas isso apenas aí como uma observação antes de iniciarmos, ok? Bom, esse trabalho começou porque muitos clientes nos abordaram em momentos distintos pedindo auxílio, como é que eu poderia integrar o leitor de código de barras, e aí tivemos um caso bastante especial que acabou virando um case de sucesso. Para quem esteve no conference, esse case foi apresentado durante o conference, que era uma integração com RFID, né? E hoje aí está espalhado por mais de 500 lojas do Brasil, filiais desse cliente, utilizando os leitores de RFID. Então essa foi a principal motivação. É claro que você pode ler código de barras com o seu dispositivo móvel, usando a câmera, né? Mas isso não é tão eficiente, tá? Por questões de performance, de distância e tudo mais. Então é possível, mas não é o ideal. De qualquer maneira, se você deseja utilizar essa modalidade usando a câmera do dispositivo, existe um projeto chamado Zebra Crossing, né? E esse projeto ele é uma biblioteca para captura de código de barras, teoricamente multiplataforma, se bem que eu particularmente só testei no Android, mas teoricamente multiplataforma. Além de multiplataforma, ele atende a várias tecnologias. Não é um projeto Delphi, é um projeto criado originalmente em Java, tem um port para C, tem para C Sharp, tem para Objective-C e outros mais, e tem foi portado também para Delphi. Tá? Então esse Zebra Crossing é uma biblioteca, você vai encontrar ela aqui nesse GitHub, e aqui você encontra esse port, essa conversão para o FireMonkey e para Delphi. Na verdade, a documentação diz que também funcionaria com VCL, mas aí eu não sei exatamente
em que condições ou com que device e câmera estaria sendo utilizado. Mas enfim, o Zebra Crossing então permite que você faça essa integração direto com a câmera e a leitura do código de barra, a decodificação do código de barra, porque a imagem do código de barra é a parte fácil, a parte mais difícil é a decodificação, né? Isso pode ser feito de duas maneiras, utilizando a biblioteca em si, ou você pode utilizar, eles possuem uma app baseada no Zebra Crossing, que está no Google Play. Você pode baixar a app no celular e usar o Intent e a sua aplicação falar via Intent com via Intent com essa app já pronta do Zebra Crossing. Tá? Então, pelo sim, pelo não, aqui, vou carregar aqui o RAD, a gente não vai perder muito tempo com isso, mas como parte dos exemplos, eu tenho aqui dois exemplos usando o Zebra Crossing. Né? Tudo que você tem que fazer é ir lá no GitHub, baixar a biblioteca, colocar numa pasta qualquer e aí apontar o seu search path para essa pasta. Ok? Então, se nós carregarmos aqui esse grupo de projetos, eu vou iniciar aqui explorando aqui esse primeiro demo, né? Ok? Então, se nós explorarmos um pouco aqui este pequeno exemplo, usando já o Zebra Crossing, botão direito aqui, Options, vocês vão ver que basicamente eu apontei aqui o Search Path para as bibliotecas do componente, do framework, né? Tá nesta pasta aqui no meu caso, né? Você pode ajustar para qualquer pasta aí que você quiser. E em termos de código, é algo relativamente simples. A gente tem aqui um Camera Component, né? E aí um Stylebook para deixar a aplicação visualmente mais interessante. Quando nós iniciamos aqui a captura, né, o que vai acontecer? Ele vai criar uma instância do Scan Manager, esse aqui já está declarado lá nas bibliotecas desse framework. Né? Aqui já está tratado para o novo sistema de permissões, então, na verdade, esse método aqui, né, no novo sistema de permissões, é o que vai ser chamado depois que o usuário aceita ou não a permissão. Então, se as permissões foram dadas, né, que é o câmera e o acesso ao external storage para escrever e para leitura, nós vamos ativar então o componente da câmera. Bom, ativou o componente da câmera, você vai ler o código de barras, como se estivesse tirando uma foto, e neste evento, quando há um buffer pronto, né, quando a câmera tem um frame ali da imagem capturada, o método que vai ocorrer aqui em segundo plano, através de uma thread, né? Por isso o thread aqui synchronize, né? Ele vai executar esse getImage e esse cara vai tomar um frame da imagem e vai processá-lo usando o Scan Manager, né? Passando o frame aqui como parâmetro e depois outro synchronize aqui, porque nós vamos acessar a interface, então para atualizar a interface com o valor encontrado, tá certo? Então, esse basicamente é o mecanismo. Né? Se nós executarmos a aplicação, ó, eu vou compartilhar aqui a tela do dispositivo desse Android que eu estou utilizando aqui para teste com vocês. Então, esse cara está aqui. Essa é aquela aplicação. Né? A gente vai iniciar a leitura aqui, ó, dar a permissão. Aí nós temos aí um barcode, ó, já capturou aqui embaixo o valor. Tá ok? Então isso fazendo uso da biblioteca integrada à aplicação. Uma outra forma é o Intent. Então esse mesmo pessoal publica esse Intent lá no Google Play. Né? Na verdade, uma aplicação que tem o suporte ao Intent. Então, tendo ela instalada aqui no dispositivo, vou mostrar aqui para vocês. Ela está aqui com aqui, Barcode Scanner. Essa é a aplicação que nós vamos... Opa,
essa é a aplicação que nós vamos utilizar, só que integrada ao nosso projeto. Então, como é que isso é feito, né? Aqui no projeto nós temos também um botão para acionar a câmera, né? Então, existe aqui uma classe auxiliar, essa FireMonkey Barcode, né? No caso focada em Android, né? Não cheguei a testar isso com o iOS. O que esse cara faz basicamente é fazer a chamada do via intent, né? Da atividade do external activity, que é o intent da aplicação ali, né? Então ele vai iniciar esse cara aqui e vai receber o resultado, tá? Então no fim ele recebe o resultado do scanner e converte de volta para dentro da aplicação, ok? Então essa classezinha aqui ela ajuda a, basicamente ela implementa o call da atividade externa, que é o intent, e depois captura o resultado, tá certo? Então esse cara aqui uma vez executado, né, qual que é o comportamento? Se a gente vê aqui de novo para o dispositivo, então é esse segundo exemplo aqui, tá? Nós vamos ativar, e aí o que ele faz é chamar a aplicação externa, capturou, do jeito que vocês viram ali, e devolveu aqui para dentro. Basicamente o mesmo resultado, utilizando o framework integrado, né, como código, o outro utilizando via intent, a aplicação externa, no caso o Zebra Crossing externo aí que está lá na Google Play, submetido pelo próprio pessoal que desenvolve esse framework, tá certo? Então essas duas formas nesse caso de se fazer essa integração e a leitura do código base usando a câmera do celular, né? Então essa seria uma forma de algo não tão profissional, digamos assim, ou não tão performático, né? Agora a gente passa então para os devices reais, né? Então vamos lá, dispositivos físicos. Você vai encontrar aí no mercado uma quantidade, eu diria, absurda de equipamentos disponíveis, né, dos mais baratos aos mais caros. Então, leitores aí via Bluetooth começam em $100 para um leitor de código de barra básico, até $2.000 ou mais para um leitor RFID de alto desempenho, tá? Você vai encontrar aí muitas tecnologias, mas a forma de integração ela mais ou menos é similar, né? Nós vamos explorar aqui hoje 4 devices distintos usando 3 formas de integração. Então, a entrada direta via teclado, que não há o que ser implementado, né? Então, começando por ela, basicamente você coloca o foco num edit e faz a leitura. Isso serve para esses devices que tem o Android embutido, a gente já vai ver alguns modelos aqui, e ele despeja o buffer da leitura já lá no edit. Isso funciona na maioria das vezes, mas não é perfeito. Por quê? Porque primeiro, você não tem total controle sobre ele. Então, pode ser que o foco esteja fora do lugar correto, pode ser que o usuário tente manipular valor, né? Isso, dependendo do tipo de estoque que você está lidando, é uma possibilidade. Não é algo totalmente, digamos, tangível e perfeitamente controlado, né? Além do que, principalmente dispositivos de Android mais antigo, muitas vezes eles não conseguem despejar o buffer ali no seu controle de tela, né? No seu edit, por exemplo, porque ele não o reconhece. Provavelmente isso, eu não tive a oportunidade de testar depois do lançamento, né? Depois da versão Rio, do 10.3, porque no 10.3 nós temos controles nativos do Android, por exemplo, o Edit é nativo. Provavelmente isso melhore, mesmo para os Androids mais velhos. Mas é algo já bem mais estável nos Androids mais novos. De qualquer maneira, não é o ideal. É possível, mas não é o ideal, né? O que realmente fica interessante é você trabalhar com intents,
Então é um broadcast que o device faz via intent da informação, ou via Bluetooth para os dispositivos que funcionam via Bluetooth. Então são esses que nós vamos explorar um pouco mais. Essa referência aqui de material é um pouco de base aí para o trabalho com os intents, né? Principalmente aqui, ó, essa teoria aqui que você vai encontrar nesse portal, né, tem uma explanação aqui bastante interessante da utilização do broadcast intent e do receiver. Tá? É basicamente isso que a gente faz. O coletor faz um broadcast e você captura esse resultado, capturando a mensagem na sua aplicação. É muito parecido, de certa forma, com o serviço de mensageria do próprio Windows, mas é um intent que traz a mensagem ali para a sua aplicação. Você vai filtrá-la e vai recebê-la ali em sua aplicação. Então aqui tem alguns exemplos de utilização de intent que serve como base para esse trabalho. Tá? Com essa modalidade de intent, temos dois devices aqui que foram testados e temos clientes utilizando. Um deles é esse Honel, né? É um device muito interessante, preciso, rodando Android 7 já, então bastante atualizado, tá? Rápido. E essa foi um dos devices que temos clientes utilizando. Ele roda o Android, então ele está ali embutido. Quando você pressiona aqui a leitura, a gente vai receber isso via intent lá na sua aplicação. Então você não depende de ter um edit na tela esperando, você pode receber em background, etc. Outro cara na mesma linha, esse Opticon, também temos clientes utilizando, ele também vai receber isso via intent. Então como é que isso na prática funciona, né? Vou voltar aqui para a VM, ó. E aí nós temos dois caras aqui. Vamos começar aqui pelo EDAD50, que é o dispositivo da Honel, né? Como é que isso aqui funciona? Então aqui a gente tem somente um list box para receber o valor, né? Não há nenhuma intenção com esse design aqui, exceto a demonstração em si, né? Mas dois fatores aqui que precisam ser levados em conta, né? Primeiro, o trabalho com intent. Então como é que eu recebo o intent ali na aplicação? Eu vou mostrar aqui... no momento aqui da gravação a gente não tem o dispositivo disponível, tá? Mas aqui, ó, nessa imagem, eu estou disponibilizando junto com o exemplo os manuais de cada device, tá? Para ficar mais fácil aí como referência. Mas isso daqui, ó, é a tela de configuração do dispositivo. Então, no Android que roda ali nesse device, ele tem algumas modificações. Entre elas, ele tem uma configuração adicional que é como é que o Android fala com o leitor ali de código de barras. Tanto se você utilizar a entrada via teclado, quanto se você utilizar por intent, tem uma série de configurações específicas do dispositivo. Então aqui é onde eu configuro o intent. Se eu quero utilizar intent, então o data intent aqui, ele vai mandar a informação por intent e o nome da ação. Esse é o filtro que eu tenho que utilizar na minha aplicação. Então essa aqui é uma imagem que foi tirada do coletor depois de configurado. Tá certo? Configurado isso no device, então, o que a gente tem aqui na aplicação? Ó. A gente vai aqui, primeiro ali para o manifesto, então aqui no source, tá? Aqui no template do manifesto, ó, o que você faz? Te coloca aqui no intent filter, tá? Há um filtro para esse intent, tá aqui, ó. Quando ocorrer um broadcast no sistema operacional ali do dispositivo com essa ação, eu quero recebê-la. Então eu estou capturando o que vier de mensagem através dessa ação. Esse é o primeiro passo. Tá? Depois, na aplicação, algo relativamente simples. O que nós estamos fazendo? A gente está criando um listener. Então, temos aqui uma classezinha, ó, um receiver, tá? Que é basicamente a implementação desse listener aqui, lá do Java. Tá? Então a gente está criando um listener. Esse listener tem um evento, onReceive. Então aqui a gente instancia o listener, tá? Inicializa ele e ativa o filtro para esse intent, que já está registrado lá no meu, para esta mensagem, que já está registrado lá no meu, no manifesto. Se você não filtrar no manifesto, a aplicação não recebe ele. Tá? Registra o receiver para esse filtro. A partir daí ele está ouvindo. Quando a mensagem for enviada pelo device, você recebe aqui nesse evento. Então aqui no evento, observa que a gente está extraindo de um field data. Então um dos fields que vem aqui nesse intent, que ele vem aqui como parâmetro, o field data contém o valor da leitura. Como é que eu sei que é o data? Bom,
Ou você vai encontrar isso no manual, porque isso vai ser a implementação de cada dispositivo, então ou você vai encontrar no manual, ou em algum exemplo em Java, por exemplo. Nesse caso havia um exemplo do SDK em Java, onde você via ali claramente que o intent tinha um field data que trazia o valor, então esse é o cara que eu tenho que capturar aqui. Ele traz outras informações, do tipo de código barras e aí etc. E a gente está inserindo isso aqui nesse listbox. Ok? A gente tem um vídeo aqui de como é que isso funciona na prática. Vou rodar aqui para esse videozinho para vocês. Então, isso é a forma que a leitura acaba acontecendo. A gente estava fazendo a leitura de um código de barra ali, um único, né? Mas vocês viram que fica algo realmente bastante interessante, estável, porque você não depende de foco, etc. Você pode receber isso até em segundo plano, se a aplicação estiver em segundo plano. Tá? Muito similar, esse caso, o Opticon, o H27. Né? O que é que muda? Muda que o filtro lá do intent é outro. Então, esse cara aqui, ó, também tem a configuração dele aqui. Ok? Aqui é onde você ativa, aqui ó, Intent Mode Settings, é onde você ativa as configurações do intent para que ele envie isso para você. E aí, se nós olharmos aqui no template, no manifesto, né, o que nós temos? Nós temos, esse é o cara, o filtro que está sendo adicionado. Tá? É assim que ele manda. Então esse é o filtro que foi configurado lá, o nome do intent, da ação, né? E essa é a ação esperada então aqui pela aplicação. Quando ocorrer essa ação, nós vamos receber o código. Então, voltando aqui para o Delphi, muito similar, o mesmo receiver, né? Implementando essa classe do Broadcast Receiver Listener. E aí nós temos o registro do filtro, a ativação do receiver. Então ele está ativo no onReceive. O que nós vamos buscar? Nós vamos buscar esse field. Tá? Esse é o field neste device que traz o valor do código de barra, o field do intent. De novo, isso está lá no SDK, neste caso também em Java. Então você, basicamente o que ele está fazendo lá, a mesma coisa, capturar o valor do intent, o field do intent, e aí estamos adicionando no listbox. Princípio de funcionamento exatamente o mesmo. Tá? Então, esses dois devices funcionam por intent, são de boa performance, os dois rodam Android 7, são devices de valores medianos que podem ser aplicados aí a projetos. Eu estou colocando aqui também um link onde você encontra a referência do device e depois aí você encontra revendas no Brasil e etc. a partir desse link. Tá? Então, esses dois devices aí testados estão funcionando, outros similares vão funcionar muito provavelmente igual. Ok? Muito bem. Seguindo em frente, a gente fala um pouquinho de Bluetooth. Então, o Bluetooth ele implementa uma série de profiles. Né? O que são os profiles? Os profiles no Bluetooth eles são as formas ou as metodologias que o dado é trafegado ali entre um dispositivo e outro. Por que existe o profile? Porque como nós falamos de Bluetooth, é standard, os dois lados têm que saber o que eu estou comunicando. Então, existe uma série de profiles, né, como a gente pode ver aqui. Tá? E o nosso foco é esse cara aqui. Ó. Então, esses devices implementam este Serial Port Profile, ou SPP. Tá? Basicamente, o que é o SPP? É uma comunicação SOCT, né, sobre o Bluetooth. Então, ele é implementado aqui, especificado no RFCON, nesse protocolo. Tá? Se você for ali também para a própria especificação disso no Android, no Java lá, né, nas classes do Android, Bluetooth Socket. Então é um socket sobre Bluetooth, né, desse socket over Bluetooth, é um socket que roda em cima do Bluetooth, mas é uma comunicação socket. Comunicação socket ela pressupõe o quê? Ela pressupõe basicamente ida e vinda de texto. Né? Então, esse trabalho ele começou em função de um device RFID, mas acabou culminando que também resolveu esse device aqui. Esse device é da Bematec, nacional, né, de baixo custo,
custo bastante interessante. É wireless, então funciona aí com uma conexão Bluetooth. Basicamente, quando você aperta aqui, ele lê o código de barras e envia via Bluetooth o valor que foi capturado. Tá? Isso aqui está sendo capturado ali via uma conexão socket Bluetooth. Então, se a gente vier aqui para os exemplos, vamos fechar esse cara. E aí nós estamos falando desse device aqui. Tá? O que nós temos aqui? Ó? Primeiro, uma listagem dos devices disponíveis. Então ele faz um discover dos devices, o trivial da comunicação Bluetooth. Uma vez selecionado o device, estabelece uma conexão. Então essa conexão ela vai ocorrer via um socket, né? Então se está conectado aqui a gente está fechando, se não é feita a criação do client socket, né? E é estabelecida a conexão, né? Lembrando que nesse momento o Bluetooth já está ali pareado, tá? O device selecionado, o Bluetooth já está pareado, tá? Então ocorre essa conexão do client socket. Então se está conectado, ele vai ativar aqui um timer, né? E esse timer, então essa é uma implementação que, claro que pode ser melhorada e implementado de outras formas, com uma thread em background, etc. Mas aqui elucidativo, né, ilustrativo. O que ele está fazendo no timer? Ele faz um receive data. Toda vez que tem dado lá na porta, ele captura. Quando ele recebe, ele está adicionando aqui no nosso list view, né? E no send, eu posso enviar um comando para o dispositivo. Então esse dispositivo permite também que você envie um comandinho para ele. Por exemplo, eu posso executar a leitura comandando a leitura pela aplicação. Você dá lá um comando determinado e ele vai disparar a leitura, né? Ou então o cara ali aperta o botão. Tanto faz uma ou outra. Ele vai receber então via essa comunicação socket, tá? Aqui no timer, né, no receive data, ele vai ficar passando por aqui e capturando tudo que chega na porta ali do leitor, tá? Então essa é a forma de você falar Bluetooth com esse tipo de device. Implementação aí relativamente simples, tá? Então nesse caso a gente está falando com Bluetooth. Ele listou os devices aqui, tá? Óbvio, device já pareado. Então, uma vez selecionado aqui o dispositivo, né, ele vai verificar se tem o serviço serial nesse device, né, se o device não implementar, ele não pode permitir a conexão. Caso exista, esteja pareado e exista o suporte, né? Tá pareado, existe o suporte ao SPP, ao protocolo SPP, então podemos seguir em frente. Caso contrário, ele tem uma exceção aqui que não dá para utilizar esse device, ok? Então isso com relação a esse primeiro device Bluetooth, né? E aí vem esse cara que foi aonde provavelmente a gente investiu mais tempo aí. É um device de alta performance, né, da Zebra. Ele tem uma capacidade de leitura de até 700 tags por segundo, é algo muito interessante, né? E realmente bastante eficiente, tá? Então, como é que foi implementado esse cara? Aqui já tem uma implementação um pouco mais elaborada. Para começar, né, quando a gente começou investigando esse dispositivo, a gente começou olhando para o SDK dele. Então, ele tem um SDK e nós achávamos no início que deveríamos usar o SDK. Tá? É um SDK em Java, né? Você poderia ali fazer o Java to Object Pascal e gerar as classes ou o esqueleto das classes e tentar implementar isso utilizando esse SDK. Era a impressão que dava. Mas aí, examinando o SDK um pouco mais a fundo, você acaba entendendo que na verdade o SDK é só um conjunto de classes que gera, ao final das contas, strings que são enviadas via socket. Então, lá no código Java, o que acontecia? Você tinha lá um socket, um sender, uma thread de envio, uma thread de recepção dos comandos texto. E essa classe, ou o chamado SDK, que está aqui na documentação, ó, ele basicamente é um conjunto de classes que, ao final, quando você seleciona ali o método da classe que você quer, por exemplo, enviar um comando para iniciar o inventário, ele retorna para você o texto, a string, que é o comando de iniciar o inventário, qual é enviado via socket para o device. Então a gente abortou a utilização do SDK e foi direto para o socket. E via socket,
aqui no manual, você encontra esse guia de programação usando esse protocolo ZET. Basicamente, é exatamente o que o SDK do Android utiliza, só que ali camuflado embaixo de classes, né? Então, se nós olharmos aqui para a referência, ó, tudo são comandos texto que você envia, né? Por exemplo, vamos lá, se eu quero iniciar um inventário, vamos chegar aqui no início do inventário. Por exemplo, para conexão, o que eu envio? Eu envio um connect, né? Texto, tá? Inventory, eu envio aqui um comando inventory ou simplesmente um IN. Ele já inicia o inventário. Texto seguido por quebra de linha, CRILF. Tá? Então, um carreg return, um line feed. Okay? E começa a te devolver a resposta em texto. O jeito aqui, ó, essa lista de etiquetas que você recebe que ele está lendo. Simples assim. Então, uma vez compreendido isso, né, o que foi feito aqui em termos de código? Ó? É claro que esta não é a implementação completa, isso daqui é propriedade do cliente, o código também, a gente só deu o caminho das pedras, eles implementaram o restante. Mas aqui tem o suficiente para entender como funciona, né? O que tem aqui? Uma classe RFID base. Essa classe nada mais é do que o mecanismo de comunicação com o socket, com o Bluetooth, né? Então a gente tem o find do device, tem os mecanismos para iniciar, enviar, né, texto, né, e ler o que está voltando ali na porta do socket, né, aqui para parar esse processo, conexão, desconexão e se está conectado. Tá? Basicamente é isso que a gente tem aqui. Então tudo acontece aqui. Ó. O execute header é uma task em background, tá, que fica fazendo a leitura da porta aqui, ó, o receive data. Então eu tenho um Bluetooth socket, ele fica fazendo o receive data, né? E o sender, ele pega o mesmo Bluetooth socket e faz um sender do cara mais a quebra de linha. De que comando? O comando que eu passar para ele aqui como parâmetro, né? Aí um stop, a conexão em si, então eu encontro o device Bluetooth e aí estabeleço uma conexão via client socket. Importante entender que cada device tem um Universal ID, tá? Um GUID que você tem que passar aqui para estabelecer a conexão socket. Isso está na documentação do dispositivo, tá certo? Então essa é a base. E aí você tem os comandos que são específicos do device. Por exemplo, neste device em particular, que é o 8500, então aqui tem alguns métodos somente, não todos, mas, por exemplo, o início de inventário, o que eu mando? Ó, eu estou dizendo para ele que eu estou fazendo uma operação de inventário, esse flag é importante só para a máquina de estado aqui da classe, tá? Para saber que o que eu estou recebendo agora é porque eu iniciei o inventário. Então eu flago, você determina que iniciou o inventário e envia um in, simples assim, execute sender in, o inventário vai iniciar. Stop, você dá um abort e diz aqui que volta para o default que você parou o inventário. Né? Aqui, ó, configuração para iniciar a utilização do device, algumas configurações padrões que você deve utilizar, o manual aí disseca cada uma dessas configurações e para que elas servem. Né? Que mais? A limpeza da memória, tag finder, que é para você fazer a aproximação, né? E aí o process result, ou seja, quando a leitura ocorrer, né? A nossa classe base aqui, ó, vai chamar esse process result. Então, quando chega alguma coisa válida aqui, ele chama o process result que está implementado aqui. Na verdade, não está, né? É só um protótipo, mas o que vai acontecer? Se é um inventário, se é minha operação de inventário, aqui eu devo fazer o tratamento para receber as strings ali das etiquetas e aí separando elas, né? Fazer o tratamento de string básico. Você vai ter que cortar ali no ponto de início, ponto de final e alimentar uma lista com as strings recebidas, né? Claro que com todos os cuidados, segundo tratamento disso em background, porque é uma quantidade monstruosa de que ele envia ao mesmo tempo. Então, lá no projeto real, eles estão enviando para uma lista não visual, e essa lista é como uma fila, né? Então, a gente vai colocando na lista, num collection, ou uma lista baseada num t-list, em memória, e a outra thread vai tirando eles e processando, porque aí com o código recebido você tem que processar, ver se existe no banco, se está correto, etc. Então, para que você não iniba a performance do coletor, você recebe tudo e coloca numa lista, e uma outra thread vai retirando da lista em ordem inversa e processando essas tags. Mas isso você vai escrever aqui. Né? Se eu estou fazendo inventário, então eu pego o texto que está chegando e faço algo. Se eu estou fazendo um tag finder, eu pego o texto que está chegando de acordo com o manual, ele tem um formato,
simplesmente tratamento de texto, e falso algo. Tá? Isso foi a base que foi criado só para teste, depois, obviamente, tem que desenvolver todo o projeto. Tá? Então, neste exemplo, em termos de código, né, o que está acontecendo aqui é simplesmente a conexão. Então, a gente tem aqui a classezinha declarada, vai estabelecer aqui a conexão, e o Open Interface, na verdade, faz estabelece a comunicação, né? Estabelece a conexão e ativa o socket em si. Esse connect é quem coloca o leitor em modo alerta, né? Que é como eles dizem, que é o momento que ele está pronto para receber comandos. E aqui o start, por exemplo, a gente está fazendo um device configure e inventory start. Então eu configuro o dispositivo, ele está chamando quem? Está chamando os métodos que estão ali, ó. Configuração do device e depois o início do inventário, só para exemplificar, tá? Isso é um protótipo, ok? Então assim é que é feita a comunicação com esse dispositivo de RFID. Para vocês terem uma ideia de como é isso na prática funcionando, a gente tem aqui um vídeo, vou carregá-lo aqui. Aqui está ocorrendo a leitura, ó. Veja a velocidade em que ele captura as camisetas do caso, por todo o stand aí, né? Porque aí esse cara tá cheio de camiseta, inclusive em profundidade. Ele não importa, ele consegue capturar todas elas, mesmo que estejam empilhadas, ó. Segue capturando até finalizar o inventário, tá? E é muito rápido. Imagina contar isso na mão, né? Então é um processo realmente muito interessante, né? Então esse device aqui. Tem outros dois caras que chegamos a testar, mas eles não foram adotados pelo cliente final. Mas foram testados e funcionam de maneira muito parecida. Basicamente, Bluetooth Socket, os comandos, obviamente, que são diferentes. Esse é um device um pouco mais barato, a performance de leitura não é a mesma, mas tudo vai depender do requisito, né? O que é que o cliente precisa em termos de performance, mas é um device que também funciona e custa um pouco menos. Esse é outro, também funciona bem, custa um pouco menos do que esse da Zebra, e aí você tem que avaliar em termos de capacidade ou o que está se buscando aí para leitura, tá certo? Então esses dois caras aqui, tem um vídeo também desse outro cara em ação aqui, vou colocar aqui para vocês, esse outro device, o primeiro que a gente viu ali, o .R, ó, também é interessante, olha lá. Vai bater ali 80 peças, que era o conjunto de teste. Então, também funciona bem, tá? É esse carinha aqui, tá certo? Muito bem. Então aqui, eu deixo com vocês meus dados para contato, e-mail, meu blog, e em particular este repositório, onde estão esses exemplos que nós vimos, né? Esse conjunto de exemplos que nós vimos aqui hoje, e também esses slides em formato PDF, tá ok? É isso daí, espero que seja útil de alguma forma para vocês. Um grande abraço, mais uma vez, Túlio, parabéns pelo evento. E vamos lá para perguntas e respostas.